a gente encontra em diversos livros. Pessoas nos falam mensagens muito bonitas. Acredito que hoje, por meio dos nossos aparelhos eletrônicos, os aparelhos móveis, acredito que nós recebemos mensagens muito bonitas. Talvez até nós compartilhamos nas nossas redes sociais mensagens muito bonitas. A pergunta é o que ela tem a ver comigo, como ser espiritual que sou. Em que eu me torno quando tomo contato com uma mensagem? Qual é a minha capacidade intelectual, conquista intelectual mesmo, a construção da inteligência, aquela que me coloca nas melhores universidades do planeta? É dessa que eu estou falando. Qual que é a minha capacidade, qual que é o meu grau de capacidade de fazer com que minha inteligência interprete uma mensagem dessa? E pergunta principal, qual é a justificativa que eu tenho em mim que me impede de pô-la em prática? Qual é o ponto morto que me impede de ser livre? Qual é o peso extra que eu carrego? O que me impede de me libertar dos meus próprios conflitos, se não eu mesmo? E talvez um ponto morto da arrogância, porque sou assim. Tenho essa necessidade de ser grande para o mundo, talvez até para humilhar na posição onde eu me encontro, mas eu não entendo que sou tão pequeno para olhar onde estou, que suponho ser grande. Enquanto o maior de todos os espíritos que esteve aqui, para se tornar maior ainda, faz o esforço de nivelar na altura da nossa ignorância. E trabalha com uma linguagem muito simples, catalogada para nós, para os entendedores e pesquisadores, como sendo parábolas. Utilizava-se de alegorias, figuras de linguagem, para fazer com que um povo simples, uma cultura simples, recebesse um aprendizado complexo, mas com contexto ao alcance. Assim como faz, ou como fazem, os educadores, os pedagogos, os nossos professores. Se esforçam para estar à altura de uma criança, para poder passar a metodologia que fará com que elas, aos poucos, vão construindo sua base intelectual, sua inteligência. Isso é brilhante. Isso é maravilhoso. Não é? Mas vamos à mensagem. Joana de Ângeles. Trabalha a inferioridade pessoal que te fixa na lembrança do sofrimento experimentado. Olha a viagem que ela faz. E agradece a oportunidade de perdoar. Mas não é tão simples assim. Vamos brincar um pouco aí com Joana de Ângeles. Trabalha a inferioridade pessoal. Ela está dizendo o quê? Tem algo em ti que foi ferido. E que, por maior que seja sua bagagem intelectual e os nossos diplomas de plantão, ainda não somos, em alguns momentos, capazes de tomar decisão sobre uma emoção que quer que eu puxe um gatilho. E eu puxo. Porque é em nome da minha personalidade que eu estou falando. Foi assim que nós somos educados. Porque se eu não revidar o golpe, no mundo de então, dentro da cartilha, essa cartilha que é dos espertos, eu sou fraco. Eu vou perder um dia. Alguém um dia vai me sacanear. Então eu preciso ser esperto. E para viver nesse mundo, tem que aprender a leitura dinâmica dessa cartilha das oportunidades. Cartilha que para um ganhar o outro sofre. É interessante, não é? Cartilha que quando talvez o filho ou aquela pessoa que está sob nossa tutela chega em casa reclamando ou nos mostrando a nota de escola, talvez a primeira reação é aquela bronca típica e a antiga frase que eu quero acreditar que já foi extinta, porque eu já não a ouço há muito tempo: esforce-se para ser melhor do que o seu amiguinho. E eu quero acreditar que ela já foi extinta. Infeliz do ouvido que a ouve. Ele pode acreditar nisso. E eu crer que o mundo é feito de concorrentes.
Talvez é por isso que a nossa saúde mental anda precária e nós andamos algemados, apesar da evolução e da grande eficiência, andamos algemados a tarjas pretas de toda sorte, porque não conseguimos libertar de nós um instinto ainda inferiorizado. Uma mágoa é superior à minha capacidade intelectual, porque ela está no campo das emoções. Como eu não sou educado dentro dessa inteligência emocional, que já é até passado isso, nós trabalhamos com inteligência espiritual, os espíritos trabalham com isso. Os espíritos trabalham com isso, coisa deste século, já era publicado há 2 séculos atrás. Por isso que dizia, a ciência vai provar antes da fé o que os espíritos falavam. E está acontecendo isso. E eu vibro quando a academia chancela. O passe tem poder de acalmar os pacientes. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Isso vai ser matéria das universidades do futuro. Isso é fantástico. Porque espiritismo são leis naturais, como a lei da gravidade, como o ar que respiramos, enfim, faz parte do cortejo dessa vida, independe da nossa crença. Nós temos uma briga muito tola dentro do movimento para defender esse puritanismo que já está chegando ao ponto do ridículo. Quem está certo? E aí, se fôssemos perguntar para Jesus novamente, ele se calaria diante da nossa hipocrisia. Porque o Espiritismo liberta, ele é leve, ele não pode permitir que uma pessoa saia pesada do local onde ela entra para receber o consolo. O Espiritismo não é só consolador, mas ele também é orientador e esclarecedor, porque quando você chega aqui com uma dúvida, ele te esclarece. E a partir daí, você começa a construir o seu aprendizado espiritual, inteligência espiritual. E essa inteligência vai te libertar, vai te tornar leve. Você começa a compreender o maior pedagogo que pisou nesse planeta, o Cristo. Uma estrutura psicopedagógica das mais avançadas que existe. A única cartilha que ensina você a perdoar o inimigo. Que ensina você a fazer o bem sem esperar nada em troca. Nem mesmo o reconhecimento da pessoa que você ama. Está preparado para isso? Ou eu só sirvo aqueles que me agradam e que é do meu círculo? Olha a dinâmica. Isso é olhar para esse ser com uma visão da filosofia da ciência. Isso é liberdade. Isso derruba muros religiosos. Não existe mais isso. O que existe é um único emblema, uma única bandeira, aquela que, por incrível que pareça, está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando pergunta na introdução, o objetivo dessa obra, objetivo, significa o quê? Aquele que é o autor a concluiu a obra. Agora ele precisa dar o norte. Do que essa obra vai falar? Semelhante a uma monografia, a introdução, eu preciso explicar. O que eu vou falar nesse trabalho? Sobre isso. Nós vamos falar de Jesus, mas não vamos discutir 4 pontos fundamentais. Nós vamos ficar só com um. Aquele que não gera controvérsia. O ensino moral. A única bandeira que se pode levantar e encontrar paz. Está difícil de acontecer isso. Porque levantar essa bandeira significa que eu tenho que pôr em prática aquilo que a questão 793 do Livro dos Espíritos me pede para pôr em prática. O amor para ser civilizado. Aquilo que a introdução do Evangelho segundo... o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo me pede para pôr em prática. O amor. No último parágrafo, o Espírito de Verdade vai falar assim: irmãos, nós os amamos. Amai-vos também uns aos outros. Olha que afirmação. Volta a repetir novamente no capítulo 6, o Cristo Consolador, quando nas lições do Advento do Espírito de Verdade, que começa a partir do item 5, nos últimos parágrafos ele vai afirmar: amai-vos. Eis o primeiro ensinamento.
instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades estão contidas no cristianismo. Agora vem o grande pulo do gato. Os erros nele enraizados são de origem humana. Então nós temos de ficar com a parte moral, porque senão não vamos entender isso aqui. Trabalha a inferioridade pessoal. É singular aqui. Ela está nos levando para um campo íntimo. Essa mensagem tem a ver comigo. Trabalha a tua inferioridade pessoal, que se fixa na lembrança, é o ponto que fica sempre repetindo. Aquele disco, né? Aliás, disco não, ou linguagem antiquada, né? Aquele vídeo, está sempre repetindo, né? Sempre repetindo. Então isso forma em nós um cenário chamado ressentimento. Sentir. Vamos acrescentar uma palavrinha antes. Ressentir. Ressentir, ressentir, ressentir. Eu posso passar uma encarnação toda justificando. Por que eu sou assim? Por causa disso. Por causa de quando essa pessoa entrou na minha vida. Porque quando não tinha ela, eu era diferente. Mas tá. Essa é a justificativa, mas qual é o propósito? Olha agora, estamos indo para um outro caminho. Eu me tornar isso. Qual é o propósito desta coisa que me fizeram ter o domínio absoluto sobre minha vida, a ponto de eu dizer assim, eu não sou feliz se os outros não determinarem que eu seja feliz? É pequeno. É muito dolorido isso. É como se eu esperasse encontrar alguém que me fizesse feliz. Eu posso acreditar nisso. E, aliás, eu posso incorrer num risco maior. Ensinar as pessoas que é assim. Por que então eu não sou treinado para me tornar feliz, para encontrar alguém e dividir felicidade? Porque para mim dividir é escassez. Não é? Quando dividir é multiplicar. Mas eu preciso então desenvolver esse olhar espiritual. Dentro dessa visão espiritual, o mundo não é dos espertos. O mundo é daquele que usa sua sabedoria para poder saber reagir a tudo aquilo que lhe chega de maneira sensata e usando o bom senso. Quando alguém nos fere, é muito dolorido. Dói. Dói, e nós somos chamados para um cenário muito interessante. Aquele cenário do conheça-te, o nosso universo íntimo, onde vai ser acessado naquele momento nossos sentimentos inferiores. Sentimento inferior não quer dizer que eu sou mau ou que sejamos maus. Não. Quer dizer que nós carregamos coisas dentro de nós que, se forem feridas, que se forem ofendidas, que se tiverem algum contratempo, se eu encontrar alguma controvérsia no meu percurso, eu posso me melindrar. Eu posso entender que uma adversidade para mim é o fim, e eu posso entender então que eu sou uma pessoa fracassada, porque eu passo essa autoridade para terceiros. Eu não tenho. Quando não contente com terceiros encarnados, eu passo para um espírito, então a culpa é de um obsessor, mas não minha. Tem sempre um ponto agindo sobre mim, e talvez é por isso que muitas pessoas preferem não fazer parte do movimento espírita, porque se eu sou obrigado a ir a uma casa, eu sou fraco. E por que não vir? Por que não estar aqui tendo liberdade de escolha? Eu quero estar aqui. Eu tenho poder de decisão sobre minha vida, mas hoje eu escolho estar aqui. Isso é bonito. Isso é ter opinião própria. Porque em nenhum momento você vê o Espírito te obrigando a nada. Ele te liberta. Inclusive nos ensinamentos de Jesus. Ele te liberta, mas lhe dá a responsabilidade toda para você. É contigo, querido. É contigo. Ninguém merece tuas acusações. Vá e não peque mais. É contigo.
sempre será conosco. Eu sei que dói, é doloroso, a gente quer acreditar, a gente quer terceirizar. É da nossa cultura isso. Nós fomos educados assim. Parece que massageia nosso ego, passar para o outro aquilo que nos compete. Mas o que nós vamos percebendo? Que nós estamos encarnados em uma época que a ciência já nos oferece a longevidade. É possível ficar aqui por mais tempo. Tá bom, nós vamos viver uns 100 anos ou mais. A pergunta é como? Como que eu quero viver 100 anos? Como que é meu padrão de qualidade de vida? Como que eu acordo todos os dias? Qual é o primeiro acesso que eu tenho ao abrir os meus olhos? É despertar, olhar para mim como Espírito e agradecer, Senhor, obrigado por estar ainda na matéria. Tenho tanta coisa para fazer. Se desencarnasse hoje, quantos perdões ficou? Quantas ofensas, quantas pessoas eu tenho que compreender? Quantas coisas eu tenho que fazer ainda? Quantos sorrisos tenho que dar? Quanto abraço? Quanto mal entendido? Quanta atenção eu deixei de dar? Por isso que os Espíritos, duas questões atrás de uma que eu vou trabalhar uma questão aqui, 167. Ela está norteando toda a palestra. Por isso que os Espíritos, em duas questões atrás, questão 165, quando Kardec pergunta assim, conhecer o Espiritismo. Conhecer, ter conhecimento do Espiritismo. Tem alguma influência, exerce alguma influência sobre a nossa condição futura após o desencarne? Está querendo dizer o que aqui? Se eu manjar de Espiritismo, eu consigo entender melhor a minha situação lá do outro lado? E o Espírito vai responder, sim. Ponto, já está respondido. Aí ele vai dar o acréscimo. Porque você já teria conhecimento da tua situação antecipadamente. E nós já sabemos. Somos espíritos possuidores de um corpo físico. Somos espíritos em uma experiência material. Temporariamente estamos numa experiência material. Corre por nossa conta, gente. Qualquer decisão que tomarmos aqui, fica tranquilo. Fica sossegado. Está tudo dentro das leis perfeitas gravadas na consciência. Tudo aquilo que está refletindo para mim como resposta da vida, é porque um dia eu emiti um pulso, um sinal. É aquilo que vibra em mim. Ou, conforme Jesus dizia, onde estiver o teu tesouro, lá vai estar também o teu coração. Muito profundo isso, apesar de não ser esse ponto que vamos tratar aqui essa noite. Sim. Exerce uma influência muito grande, porque você já saberia antecipadamente tua situação, que é um espírito encarnado. Ponto. Agora vem a conclusão, e é aqui que eu fico, é aqui que eu assino embaixo. Mas a prática do bem e a paz de consciência, ou a consciência pura, é o que lhe garantirá maior tranquilidade, maior harmonia. Para ter consciência pura, ou em paz, ou aquilo que Jesus nos diria, quando vierdes trazer tua oferta ao altar, se perceberes que tem algum adversário no teu caminho, ou no caminho, ou a caminho, que seja como nos oferta as traduções que existem por aí. Volte, reconcilia-te com ele, olha que tratado bonito, não é? Isso tudo é caminho interior. Tudo feito dentro. Tem algum problema hoje que eu posso, ao olhar para mim, equacionar isso, chegar a algum denominador comum? Eu consigo dar um resultado positivo para a pendência que está na contabilidade da minha consciência? Pode ser que é uma contabilidade negativa de muitos anos e eu não consigo zerar, não consegue bater com as leis, com a cobrança da consciência. Olha, essa contabilidade não está batendo. Vamos aplicar um método aí, vamos zerar isso. Mas minha inteligência diz, não, comigo é uma vez só, não tem duas vezes. É uma chance só. Fez, pisou no meu calo, tchau, aí você vai me conhecer. Então já começa um relacionamento pedindo para a pessoa, pise no meu calo, por favor, que eu quero que você me conheça. É muito melhor se apresentar como é. Muito melhor, porque atuar cansa. Cansa.
E um dia nós vamos ter que deixar o personagem. Porque se nós não deixarmos o personagem, nós entramos em crise existencial para satisfazer os gostos de terceiros. Perdão tem a ver com autoconhecimento. Perdão foi o medicamento mais eficaz que Jesus deixou para a humanidade. Nos torna leves, leves demais para sair à vontade na rua, não ter medo de nós mesmos. É muito bom sair com autonomia, à vontade, não ter medo de ser visto, não ter medo de ser encontrado, não ter medo de ser notado. Isso é muito importante para o espírito encarnado. Quantos de nós aqui já fez uma autoavaliação? Sou livre? Sou mesmo independente? Mesmo? Porque para ser livre, para ser independente, eu tenho que ter uma responsabilidade enorme. Pessoas dependem de mim. Olha que legal. Nós estamos conectados. Apesar de eu tudo poder fazer, inclusive poder ferir pessoas, eu não devo. Não é lícito. É lei da consciência. Mas e se eu me rebelar e ferir? Tudo bem, você é amado por Deus mesmo assim. Mas estas mesmas leis que lhe amam aplicarão a correção. Não tem nada a ver com castigo. Tem a ver com oportunidade. Tem a ver com evolução. Aqui eu entro na questão que eu quero trabalhar e já estamos até caminhando para o fechamento. Questão 167 de O Livro dos Espíritos. Questão fantástica. Essa questão, ela nos acorda. Ela dá um up. Parece que a gente percebe, sabe? Liga a tecla SAP. Uma vozinha fala, o cronômetro está correndo. E aí? O que você está fazendo aí? Os talentos estão produzindo quantos benefícios para o outro? E a pergunta é feita da seguinte maneira aos espíritos. Kardec, qual é a finalidade da reencarnação? Questão 167. Em algumas traduções está assim, qual é o fim objetivado com a reencarnação? Para simplificar, para a nossa linguagem mais coloquial, para que ela serve? O que eu ganho com isso? Por que eu estou aqui? Empiricamente, não tem como comprovar. Mas dentro da filosofia da ciência, nós avançamos nesse campo e é possível comprovar. Para que eu estou aqui? Qual é o objetivo? E os espíritos abrem a questão, dando 3 respostas em uma. Expiação. E para falar de expiação, nós teríamos de fazer um seminário. Não é castigo, é muito diferente. O simples fato de eu ter de resistir a um sentimento que me tenta é uma expiação. O simples fato de eu ter de resistir a não devolver um golpe para uma pessoa que me ofende é uma expiação. O simples fato de eu perceber que eu sou impaciente e ter de me esforçar para ser uma pessoa paciente é uma expiação. Porque eu ainda não estou equalizado dentro daquelas exigências. O dia que eu estiver, não é mais expiação. Então, o dia que eu não mais ser ofendido por alguém, eu não tenho mais nada a expiar nesse cenário. Você fala e a ofensa para mim não significa nada. Ela é uma doença tua, não minha. Mas aí é ser bobo dos outros? Não. É ter autonomia. É ter poder de decisão sobre a própria vida. E isso eu digo não só em palestras espíritas, em inúmeras palestras que eu faço. Quem não tem poder de decisão sobre a própria vida, alguém terá por ele. Nós devemos ter poder de decisão pela vida dos outros quando essa pessoa está sob nossa tutela. Isso inclui a educação das crianças. Principalmente dentro da sua formação moral, que vai até ali dentro da casa dos 10 anos, aquela parte mais importante, onde o espírito é facilmente impressionado. Principalmente nessa idade.
depois bastaria nós darmos manutenção. Mas nessa idade, nós estamos treinando eles para ter interesse na vida, para buscar o ter. E alguns com 15 anos, nem isso, se suicidam. Estamos tirando o alimento da alma. Então a crise, o valor moral, ele é secundário. Porque um dia a nossa geração aprendeu que amar não enche barriga. E uma geração um pouquinho mais atrás da nossa acreditou em alguns pensamentos que diziam que era a moda da época, 2 décadas atrás. Família é uma instituição falida. Alguns entraram nessa. E aí nós vamos ler dentro do Livro dos Espíritos que o dia que nós acreditarmos nisso e pormos isso em prática, será uma recrudescência do egoísmo. Palavra estranha, não usual mais dentro das nossas linguagens cotidianas. Recrudescência, vai voltar de novo, com muito mais força. E por que isso? Porque agora nós somos instruídos. O ignorante é só aquele que está desprovido de uma informação. Só. Se der problema nesse microfone ou em meu aparelho eletrônico, é óbvio que de pronto eu não saberei arrumar, a menos que um técnico aqui, em uma tecnologia desse porte, ou uma tecnologia de amplificação aqui, envolve o microfone, venha para mim e explique: José, foi só a bateria que acabou. Então eu já não sou mais ignorante. Eu estava desprovido da informação, mas agora já não estou mais. Quando nós recebemos uma instrução do porte da de Jesus, do porte dos ensinamentos dos Espíritos, e do porte de todos os missionários que já passaram pela Terra, e isso inclui todas as culturas do planeta, porque há doutrinas maravilhosas que levam ao amor. Maravilhosas. Para consolar alguém, basta você sorrir e aceitá-lo dentro do próprio conflito daquela pessoa. Não censurá-lo. Você não concordar com o que uma pessoa fez é uma coisa. Mas deixar de apoiar é arrogância. Deixar de apoiar no sentido entender. Mas para darmos esse salto, temos de pensar como espírito. Por mais que estamos nos esforçando aqui, cometemos erros. É simples assim a equação. Nós cometemos erros, isso é normal. Faz parte do cortejo dessa vida. Errou. Por isso que existe o exercício do perdão. Estar encarnado é estar em expiação e, possivelmente, dentro desse cenário da expiação, cometeremos alguns erros. A pergunta é: até quando eu serei escravo deles? Até quando eles serão ressentimentos na minha vida? E enquanto eles forem ressentimentos, eles não transformam em bons sentimentos. Eu sempre tenho um ponto morto, um peso extra para carregar. Lembram da afirmativa? Não, a afirmativa não é bem a colocação, é o chamado de Jesus. Olha que interessante. Olha a proposta. Olha o material pedagógico que ele joga. Vinde a mim. Olha a educação. Todos vós que estão fatigados, cansados e sobrecarregados. Peso, fardo. Vinde a mim. Que eu vos aliviarei. Mas por que acontece esse alívio? Porque nós vamos receber esclarecimento, instrução, informação. E é aqui que mora a chave do segredo. Porque quando eu recebo conhecimento, a minha vida pode ser direcionada. O Espiritismo faz isso. Ele nos consola. Todos que chegam aqui são consolados, acolhidos. Esse trabalho de acolhimento é importantíssimo. Fundamental. Casa espírita que não tem camaradagem é só uma casa espírita. É só uma casa espírita. Precisa de camaradagem. Sabe o que é isso? Aquela casa é minha camarada. Então você está em casa. Pode ficar tranquilo. Camaradagem, acolhimento. Na sequência vem o quê? O esclarecimento e a orientação por parte das palestras, dos grupos de estudo, das mensagens que recebemos, dos livros que lemos. E depois vem o direcionamento. Você direciona a tua vida. Você se descobre problemas, descobre sentimentos inferiores. Joana de Ângeles.
E você pode norteá-los. Eu quero revidar. Eu quero me vingar, eu estou magoado. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso me tornar igual. Eu tenho de ser diferente. Mesmo que o mundo aponte para mim o seu dedo acusador e diga, você é um fraco. As pessoas vão pisar em você. Prefiram ficar com Jesus. Este mesmo que um dia falaram para vocês que não enche barriga. Prefiram ficar com ele. Nós não estamos falando aqui do Jesus da fé. Estamos falando de um professor de universidades siderais. Não terrenas apenas. É difícil. O orgulho nos limita muito. Nós não queremos acreditar que existe um ser com essa capacidade intelectual, científica, filosófica e que nos proporciona religiosidade a esse ponto. É difícil. É difícil para nós, tudo precisa ser palpável. Eu tenho que pegar aquilo que para mim é concreto. E é assim que tem de ser, porque respeita a lei. Ele mesmo diz, não vem destruir a lei. Vocês precisam amadurecer. Vocês podem fazer tudo isso que vocês vislumbram e muito mais. A capacidade está dentro de cada um de nós. Já não é mais da alçada do Espiritismo, aliás, nunca foi revelar esses conceitos e essas forças. Isso as academias, os consultórios estão fazendo muito bem, e graças a Deus sem interferência. Muito bem. Você se descobre que tem poder interior. Poder para curar-se e poder para curar alguém, com um sorriso, com um abraço. Olha que legal, que bom, mas primeiro eu preciso aliviar meu fardo. Por isso que os benfeitores vão dizer assim, que há uma hierarquia moral dentro dos planos espirituais, e é assim que um rende respeito a outro. Respeito não se mede com força, respeito. Às vezes aquela pessoa ali delicada, com um sopro você derruba ela, mas ela tem uma autoridade moral sobre você, uma autoridade tamanha que nos dá uns tabefos e nós ficamos quietinhos. E quem chora é a alma. Educadores por excelência, que passam por nossas vidas. E muitas vezes nós, com excesso de poder, humilhamos. Com quem tu pensa que está falando? O duro que é com o irmão. Só é mais arrogante. Só isso. Mas concluindo, qual é o objetivo, a finalidade da reencarnação? Estamos falando de perdão, mas eu preciso trabalhar isso para nós entendermos como o perdão tem mais a ver com inteligência do que com fé. Porque pela fé eu posso matar alguém que não é do meu clã religioso. Eu posso condenar alguém que não pensa como eu penso. Pela fé cega, eu posso visualizar o seu fim em um fogo de sofrimento eterno, porque você não interpreta como eu interpreto. E século 21, era da informação. E dentro de nós estamos ainda saindo da caverna, o mito da caverna. Ainda estamos de costas para a luz. Enquanto há aqueles que têm poder de decisão sobre nossa própria vida. E aqueles que eu digo moram aqui. Maiores tormentos nossos moram dentro de nós, da nossa mente. Expiação. Mas só isso? Esse é o objetivo da reencarnação? Porque gostam de resumir, né? É prova ou é expiação? Não. Expiação, vírgula. Agora vem a parte boa. Melhoramento progressivo da humanidade. Aqui nós precisamos entender duas palavras. Melhoramento e a segunda, e mais importante, progressivo. Não cessa, jamais. Significa dizer que mesmo aquele que eu odeio é amado por Deus. E não há nada que eu possa fazer para impedir isso. Mesmo aquele ser
que prejudicou pessoas que eu amo e talvez até tirou a vida dessas pessoas, ele vai evoluir e não há nada que eu possa fazer para impedir a felicidade dele. Eu aceito esse Deus da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, da questão 1, esse que é perfeito, que não se torna um de nós para punir o irmão. Eu aceito essa consciência suprema? Ou eu tenho dificuldade para lidar com o amor que vibra em todas as coisas, em todos os reinos? Porque se eu não responder a essas questões, eu vou ter dificuldade de lidar com alguém que me fere. Mas se eu souber lidar com essas questões, em pouco tempo, eu vou reconhecer o instrutor que estava atrás daquele golpe que eu recebi e que me doeu muito, que me feriu a alma. Talvez era uma pessoa do meu afeto, talvez era alguém do campo do coração, que me feriu. Mas eu vou entender lá na frente a liberdade que aquele ferimento me deu. A autonomia, poder de crescimento, de decisão. Caso eu não pegue o terreno, caso eu não acolha as lamentações como sendo norma de vida. É difícil, não é? Mas nós temos condição. Se a nossa inteligência nos coloca, eu sempre gosto de falar isso, principalmente para jovens, se a nossa inteligência nos coloca nas melhores universidades do planeta, eu consigo me livrar de uma mágoa. Eu consigo. A pergunta é, eu quero? Ou o meu instinto inferior, o ego, o orgulho, não deixa, me domina por completo e eu digo, eu sou assim mesmo e pronto. É uma justificativa muito boa para quando não queremos fazer nada. Eu sou assim mesmo e pronto. Mas no fundo da alma, quando nós vamos cochilar, colocar a cabeça no travesseiro, eu sei que existe um ponto morto. Ele está ali. Ele só está aguardando eu proferir a sentença. Perdão. E é muito bom trabalhar em harmonia com o time espiritual. Porque nós somos espíritos. A diferença é que nesse momento temos dupla responsabilidade. Cuidar de um organismo complexo que é o corpo físico. Uma unidade perfeita, feita sobre medida, sobre encomenda para o nosso espírito. Obra que qualquer engenheiro cai de joelhos e fala, esse cara que projetou um corpo físico é top. Essa engenharia sideral do qual todo espírito aqui, hoje encarnado, possui, nossos corpos físicos. E do qual muitas vezes uma mágoa, um ódio, uma frustração, uma ofensa, faz com que eu saia daqui, pegue meu carro e se jogue na frente de outro, ou uma arma e me extermine, ou vou para o caminho, escolho o caminho da drogadição, porque eu não consigo lidar com uma adversidade, com um não. Não foi feito para ser ouvido e para ser pronunciado. Mas precisa ter maturidade para lidar com o não. O não é tão bom quanto o sim. Tudo vai depender do poder de decisão que eu tenho sobre o meu mundo emotivo. Se eu não tiver nenhum, o não me destrói. O não é um indicador de fracasso para muitos. O não, ele deve apenas fazer nos sentir derrotados naquele momento. Ponto. Mas quem é derrotado se constrói novamente ou se reconstrói. Não tem problema nenhum. Mas se é melhoramento progressivo da humanidade, vamos usar nossa inteligência. De que adianta eu guardar uma mágoa? Se aquele que me feriu é tão amado por Deus quanto um anjo que não erra. Um anjo no sentido, um espírito bom, que não erra mais. Tem muito mais a ver com inteligência do que com o mundo emotivo, do que com fé. É Deus que tem que perdoar, eu não tenho nada que perdoar. Tem sim, tem uma mágoa enorme aí, Deus não tem nada a ver com isso não. Perdoe logo, abra teu coração. Quem sou eu para perdoar? Você é um espírito dotado de poderes que desconhece, embrionários ainda, mas que cabe a você estimulá-lo. Nós vamos ver coisas antes de desencarnar, nossa geração,
e vamos ficar surpresos. E enquanto isso, o mundo interno vai sendo esquecido. Que bom seria, não é, se nossas escolas já tivessem se importando em trabalhar o mundo emocional, o mundo emotivo, mas primeiro precisaria se trabalhar o mundo emotivo dos educadores. Que bom seria se esse cenário não fosse de disputas, mas sim de união, não de preferência de cargos, mas sim de compromisso ético com sua consciência para com a educação do próximo. Mas o que isso tem a ver com perdão? Tem tudo. Espiritismo é lei, leis naturais. Só isso. Leis naturais faz parte do cortejo desta vida, das leis que conhecemos. Então são indicativos para se viver bem. Então vamos concluir? Expiação, melhoramento progressivo. Sem isso, onde estaria a justiça? Justiça aqui se entende como amor. O nosso amor é diferente do amor com o conceito de justiça. O nosso amor protege os nossos. O amor, justiça, não. O amor, com base na justiça, entrega um filho, que é o bem mais precioso, para ser julgado. O amor humano o protege e condena o inocente. Eu espero que um dia essa mesma justiça chegue no campo do direito. Nós vamos ter legisladores muito melhores, com certeza. Meus caros, foi um prazer estar convosco nessa noite. Muito obrigado.